A maternidade abalou a sua autoestima? Se você está vivendo isso, fica comigo que esse vídeo é para você. Eu sou a Rafa Magarinos, psicóloga, e antes de começar, se inscreve aqui no canal para acompanhar os conteúdos. A autoestima é o resultado do conjunto de crenças que nós temos sobre nós mesmas, a visão que você tem de si mesma, do mundo e do futuro, das pessoas. Existe um autor italiano, o psicólogo Walter Rizzo, que traz a perspectiva da autoestima em 4 pilares. E eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco disso, especialmente porque, na maioria das vezes, quando a gente fala em autoestima, automaticamente as pessoas associam a sua aparência física. E aí, com a chegada de um bebê e as inúmeras transformações físicas que nós mulheres sofremos, fica muito difícil a gente se validar, se valorizar, porque de fato o corpo mudou muito ao longo dos 9 meses de gestação. E vai ser necessário, na maioria absoluta das vezes, um período de pelo menos 1 ano para que você consiga recuperar a sua forma física. Mas a autoestima não é só sobre isso. A autoestima é sobre como você se vê como um todo e não apenas o seu corpo físico, a sua aparência, que nós chamamos de autoimagem. O primeiro pilar da autoestima é o autoconceito, a visão que você tem sobre si mesma. E isso é construído ao longo da sua história de vida, especialmente na sua infância e na sua adolescência, pelas experiências que você teve. Quando você pensa, eu sou, vamos pensar em completar essa frase. Tudo que você pensa sobre si mesma está relacionado ao seu autoconceito. E aí, quando a gente pensa inicialmente em autoestima, vem muito forte a ideia da aparência física. Mas isso se refere ao segundo pilar, a autoimagem, a visão que eu tenho da minha aparência física, do meu corpo. E esse pilar é profundamente impactado na gestação e no pós-parto. Ao longo dos 9 meses, o nosso corpo vai sofrendo inúmeras mudanças. É natural que a mulher ganhe peso, que aumente celulite, podem surgir estrias e é difícil muitas vezes aceitar esse corpo novo. Ainda que a gente entenda racionalmente que esse é um processo natural e necessário porque você está gerando uma vida, a depender do quão importante é para a mulher essa questão da aparência, isso pode sim trazer muito sofrimento. E aí é importante desenvolver uma postura de aceitação. Aceitar não tem nada a ver com gostar, com concordar ou com achar bom, mas sim reconhecer os fatos como eles se apresentam. Eu estou gestante, a minha celulite aumentou, eu ganhei X quilos e esse é um processo transitório. Você vai gerar uma vida, quando o bebê nascer, você tem plenas condições de retornar ao seu corpo. Obviamente que ele vai ser um corpo diferente, e isso não significa melhor ou pior, mas não vai mais ser o mesmo corpo de antes. E poder aceitar isso é um primeiro passo para conseguir lidar melhor com a nova realidade. Quando a gente foca muito no nosso sofrimento, naquilo que está trazendo desconforto, a maioria das vezes a gente se afasta de objetivos e valores que são muito importantes para nós. E quando você pensa no desconforto que a baixa autoestima está gerando em razão do seu corpo físico, que tipo de pensamento vem? Como que você se sente diante disso? Viver com esse tipo de pensamento, olhando as coisas por essa perspectiva, te aproxima ou te afasta da vida que você quer viver? No momento em que o bebê chega, não é prioridade cuidar do corpo físico, da nossa aparência. É um momento em que você precisa se preocupar em se cuidar, no sentido de descansar sempre que possível, ter uma alimentação nutritiva, até mesmo pela amamentação, tentar dormir sempre que possível, ter qualidade de vida, fazer atividades prazerosas, mas não é o momento de pensar em dieta, atividade física intensa, porque o teu corpo ainda não está apto para isso. Com o passar do tempo, você pode sim retomar esses cuidados, sempre buscando estabelecer metas realistas que estejam adequadas ao momento que você está vivenciando. O terceiro pilar da autoestima é a autoeficácia.
o quanto você confia na sua capacidade de resolver problemas. E aí, o que é legal disso? A gente entender que ao cuidar dos outros pilares da nossa autoestima, a gente também minimiza o desconforto daquele pilar que não está satisfatório no momento, mas também não está disponível para nós modificarmos aquilo. Então, nesse primeiro ano de vida do bebê, o que está ao teu alcance fazer em relação ao teu corpo físico? Muito menos do que normalmente estaria. Então, quando você cuida de outros pilares, por exemplo, esse que eu estou falando agora da autoeficácia, o que é isso? Você já parou para pensar tudo que você aprendeu a fazer depois que você se tornou mãe? Todas as coisas que você gerencia no dia a dia? Quantas decisões ao longo do dia você precisa tomar? Você já parou para observar se você está satisfeita com isso? Se você tem se premiado e se gratificado por isso? E é justamente esse o quarto pilar da autoestima, o autorreforço, o quanto eu me gratifico pelas minhas escolhas, pelas coisas que eu faço. Quando a gente consegue olhar para a autoestima por essa perspectiva, entendendo que várias áreas precisam ser cuidadas e que cuidar da autoestima envolve necessariamente ações, a gente consegue olhar para nós mesmas com muito mais gentileza, cuidado e sermos mais efetivas. O que está ao meu alcance nesse momento? O que eu posso fazer por mim? De que forma que eu posso me cuidar? Quando você se prende somente na autoimagem, na sua aparência, você naturalmente se distancia de coisas muito importantes e acaba focando no seu sofrimento, que não é efetivo. De forma alguma eu estou trazendo aqui a ideia de que você não deve ou não pode cuidar do seu corpo após a chegada do bebê, mas sim que isso não deve ser prioridade, porque vai te trazer uma ansiedade maior, você provavelmente vai traçar metas que são pouco realistas e que estão desajustadas para o teu momento e que de alguma forma podem até prejudicar a sua saúde física e mental e também a do seu bebê. Porque fazer dietas, fazer restrições nessa fase, ficar muito preocupada com isso, pode interferir nas necessidades aí do dia a dia do seu bebê. Pode diminuir a produção de leite, pode prejudicar a sua qualidade de vida e, consequentemente, prejudicar o seu papel de mãe. Então, estar atenta a tudo isso é muito importante e ter aí na sua mente que eu vou fazer por mim na medida da minha disponibilidade e com o passar do tempo, conforme o meu bebê vai tendo mais autonomia e eu, consequentemente, vou tendo mais tempo e mais liberdade, eu vou me dedicar. Sempre observe que áreas da sua vida que você não está satisfeita. Que áreas da sua vida que você reconhece que você está sendo efetiva, que você está se saindo bem, que você se orgulha e procure celebrar cada passo. O autorreforço fala justamente sobre isso. Quando a gente fala em se premiar, não significa que você vai se presentear o tempo todo, mas sim que você vai reconhecer os avanços que você tem. Então olha a mãe que nasceu aí junto com o bebê e quem é você hoje como mãe. Tudo que você já caminhou, tudo que você já aprendeu, tudo que você já evoluiu. Você tem sido gentil consigo mesma nesse processo? Tem conseguido reconhecer esses passos? Ou está o tempo todo se depreciando, se diminuindo, porque o seu corpo físico não é mais o mesmo de antes de você ter um bebê? Ajuste as expectativas, planeje passos e ações realistas que eu não tenho dúvida que cada dia mais você vai poder aprimorar o apreço que você tem por si mesmo, que é sobre isso que fala a autoestima.